Nós iremos começar de onde paramos. Nós paramos no versículo 10. Na verdade, iremos para o verso 11. E eu quero ler com os irmãos do verso 11 ao verso de número 13. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pai, nós rogamos a assistência poderosa e eficaz do Teu Espírito, e que em Cristo, a palavra que já está revelada no texto, se aplique às nossas vidas, encontrando nossa existência e transformando-a cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Edifica-nos na verdade da Tua palavra. É assim que oramos. Amém. Eu não sei se você já parou para pensar na ambivalência da nossa memória. Isto é, a nossa memória, ela pode ser maldição, como ela pode ser bênção. O que nós armazenamos na nossa mente, o que nós guardamos quanto ao nosso passado, as experiências, os fatos, as vivências, os testemunhos, os prazeres e dissabores, as delícias e as amarguras, as agruras da vida como as bonanças, tudo isso está guardado na nossa memória. E eu sei que a nossa memória, quando instrumentalizada pela nossa razão, ela é extremamente seletiva. E, portanto, nós podemos excluir determinada ação, pensar e cultivar algumas cenas que nos fazem bem, mas por vezes nós não conseguimos eliminar aquilo que gostaríamos, e nós nos pegamos, ou nos encontramos perdidos por vezes, nos revolvendo nos lamaçais da nossa própria memória. Agora, a memória, repito, ela pode ser uma maldição, como ela também pode ser uma bênção. Depende de como nós a encaramos. É sobre isso que o escritor e teólogo croata Miroslav Volf, ele vai tratar em seu livro O Fim da Memória. A sua tese central não é o sepultamento da memória. Com o fim da memória, ele não está propondo alguma amnésia,
algum tipo de processo por meio do qual nós podemos deletar certas coisas. E pela experiência do próprio autor, não há possibilidade, por exemplo, de se desvencilhar das experiências de guerra que ele enfrentou na antiga Iugoslávia. Ele tem bem na sua memória crimes, feridos e mortos, conspirações, opressão, experiências amargas e terríveis. Ele é testemunha de fatos cruéis ou cruentos. Ele guarda isso em suas memórias, sabendo ele que não pode apagar os fatos da sua memória. Ele então diz: a questão não é se lembramos ou não, porque ninguém se esquece, ninguém apaga a memória. A questão é se estamos usando a memória corretamente. E como ele é um cristão, ele propõe fazer uso correto da memória, onde ele pode olhar para as histórias, onde ele pode olhar para o passado, onde ele pode olhar para os registros e então enxergar os fatos de um ponto de vista de uma história redimida. É justamente isso o que o apóstolo Paulo está fazendo no texto que lemos. Paulo está propondo uma espiritualidade cristã que exulta com relação à grandeza da salvação por meio da construção de uma memória redentiva, ou tendo por base, ou como base, uma memória redentiva, através da qual nós podemos erigir, construir o altar da nossa adoração a Deus, diante daquilo que Ele fez em nossa vida, quando consideramos o nosso passado. Paulo então não sugere que o cristão seja desafiado a viver uma nova vida se esquecendo do passado. Ele não propõe amnésia espiritual. Paulo desafia o cristão a viver o presente da salvação, com a esperança de um futuro glorioso, não se esquecendo do passado, mas olhando para o passado através de uma memória redentiva. É quando nós olhamos para o que éramos, é quando nós olhamos para as nossas experiências antes de Cristo, é quando nós rememoramos algumas experiências dramáticas e amargas, mas não mais com uma autopiedade, com uma autocomiseração, como quem sente pena de si mesmo, mas como alguém alcançado pela graça e que, portanto, entendeu que toda a sua história faz parte de um memorial redentivo da graça triunfante de Deus. A memória redentiva é um instrumento que nós utilizamos para que a nossa adoração a Deus seja ainda mais afinada ou adequada. A memória redentiva é um apelo do apóstolo Paulo, um imperativo, pois ele diz no início do texto: portanto, lembrem-se.
Não apaguem a história de vocês. Recordem-se. Memória. Lembrem-se de que anteriormente, então nada de se esquecer do passado. Agora, é preciso encará-lo com esse instrumento da memória de maneira redentiva, para não ficarmos presos ao nosso passado e nem nos encontrarmos reféns dos inimigos que nos sequestraram mais uma vez. Nós devemos olhar para o que éramos, para o que ocorreu conosco, para qual era a nossa situação e por meio disso, por meio dessa memória, louvar e adorar a Deus. Mas o que necessariamente devemos lembrar? Em primeiro lugar, como fazer uso dessa memória redentiva? Como aumentar o tom da nossa adoração por meio da memória redentiva? Sobre o que lembrar? Do que lembrar? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar, diz o apóstolo Paulo, da nossa condição hereditária. E qual era a nossa condição hereditária? Veja, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Então atenção, o apóstolo Paulo está dirigindo a sua palavra a um público específico. Ele está se dirigindo aos gentios. Paulo não era um gentio. Paulo era um judeu. E Paulo respeitosamente, agora, está se dirigindo ao seu público majoritário, gentios, de Éfeso e das regiões vizinhas, e está dizendo: olha, por nascimento, vocês eram gentios. Vocês são gentios, não por uma escolha cultural de vocês, mas porque vocês nasceram gentios. Vocês herdaram essa condição. Por nascimento vocês são gentios. Não tem como mudar esse fato. Além disso, vocês eram chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Então atenção, nós temos aqui uma condição hereditária, a condição gentílica, uma condição que, de um ponto de vista étnico-histórico, coloca os gentios à parte do povo de Deus, que no Antigo Testamento é conhecido como o povo de Israel. O povo de Israel, por não interpretar bem o chamado ou o pacto feito com Abraão, percorrendo a história, por muitas vezes não como um farol que ilumina o mundo, mas sim obscurecendo ainda mais os caminhos do Senhor por meio de infidelidade, idolatria, pecaminosidade, etc. Israel se desvia sistematicamente dos planos de Deus e não compreende a sua própria identidade e o seu próprio propósito. E, portanto, ao interpretar de maneira imprecisa ou pecaminosa a sua própria história, muitos arrogavam para si esse direito étnico
e pertencer ao povo de Deus, olhando para os gentios de cima para baixo. Como quem diz, vocês são bem abaixo de nós. Vocês são incircuncisos. Temos aqui um preconceito claro, nítido. Preconceito daqueles que eram chamados de circuncisão com relação aos incircuncisos, os gentios por nascimento. Havia um preconceito que gerava, inclusive, falas extremamente hostis à própria condição do gentio. Por exemplo, um historiador diz que os judeus oravam agradecendo a Deus por não terem nascido nem mulher, nem gentio. E eles ainda diziam que os gentios iriam alimentar as chamas do fogo do inferno. Eles só nasciam para esse fim, para que alimentassem as chamas do inferno. E por isso muitos diziam que não era nem necessário ajudar uma mulher em dores de parto, porque era apenas colocar mais um gentio no mundo para alimentar as chamas do fogo do inferno. Havia uma animosidade declarada e escancarada entre esses dois povos. O apóstolo Paulo, contudo, ele faz uso da sua escrita de uma maneira muito cuidadosa, dizendo o seguinte sobre os circuncisos, os judeus. Chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, toda essa querela, ela não procede de uma legitimidade teológica. Não há razão nesse tipo de disputa entre judeus e gentios, porque vocês que se acham melhores, na verdade são ou foram circuncidados por uma prática de mãos humanas. O que Paulo está dizendo aqui é o sinal da circuncisão que vocês exibem, dizendo, olha, nós somos especiais. Esse sinal não é um sinal necessariamente de regeneração. Porque a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Vocês que olham com desprezo para os gentios, estão na mesma condição. Porque a circuncisão de vocês é uma circuncisão feita por mãos humanas. E Paulo, então, com isso, está dizendo uma verdade sobre a condição hereditária dos gentios, mas nivelando os judeus, a condição dos gentios, dizendo, embora vocês sejam um povo de Israel, contudo, a circuncisão não é nenhuma garantia de que vocês sejam melhores. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é nivelando gentios e judeus, judeus e gentios, porque toda essa discussão entre eles
é em virtude de uma condição hereditária que é pré-abraâmica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Gentios e judeus nasceram numa mesma condição ontológica de ser. Ser o quê? Ser um descendente de Adão. Então, estes circuncisos que dizem, nós somos descendentes de Abraão, na verdade, antes, eles são descendentes de Adão. E se são descendentes de Adão, logo, não há, do ponto de vista espiritual e existencial, não há nada para que esse grupo venha se orgulhar e assim disparar qualquer tipo de fala pejorativa com relação aos gentios, por causa da condição hereditária. E aqui o apóstolo Paulo está falando uma coisa só. A primeira coisa que vocês devem lembrar é que vocês já nasceram condenados perante o Senhor. Isso aqui que lemos, irmãos, é apenas uma ampliação do que foi lido nos primeiros versos do capítulo 2. E mais exatamente no verso 4, quando Paulo diz, no verso 3, perdão, no final, éramos por natureza merecedores da ira. Aqui no versículo 11, ele está lembrando aos gentios da condição hereditária deles e ao mesmo tempo nivelando os judeus, dizendo, todos vocês nasceram debaixo de uma condição não tão amistosa, nada agradável diante de Deus. E aqui o nosso passado, ele já nos condena por natureza. Não diz respeito às nossas práticas, diz respeito à nossa essência. Nós já nascemos numa condição de falta de prestígio gracioso, porque herdamos uma condição adâmica. A nossa história, a nossa memória, ela não deve, em primeiro lugar, rastrear a nossa adolescência ou a nossa infância, mas sim o nosso parto. É o que explica a confissão de Davi. Quando ele peca gravemente, do que é que ele fala no Salmo 51? Depois que ele confessa, pequei contra ti, tão somente fiz o que era mal aos teus olhos. Qual é a memória dele? Em nenhum momento no Salmo ele fica dizendo, perdão, Senhor, porque eu estava no palácio e eu fiquei ocioso. Ele não traz lembranças de como ele chegou à queda. Ele diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele declara a sua culpa e ele diz, olha, a origem disso não está na minha infância. A origem disso não está na minha adolescência. A origem disso não está no que eu aprendi. A origem disso não está nas más influências.
A origem disso, desse mal que eu fiz, não está em algum tipo de cultura depravada. A origem disso está no meu DNA. Eu herdei uma natureza que desencadeia em mim pensamentos e motivações que não condizem com a santidade de Deus. É por isso que a oração de Davi não é para que Deus mude os seus hábitos, a sua cultura, o seu modo de enxergar a vida, não. A oração que ele faz é: restaura a alegria da minha santidade. Senhor, me purifica. Senhor, só Tu podes. Cria em mim, olha só, cria em mim um coração novo. Se o Senhor não fizer algo que venha colidir diretamente com essa natureza incabrestável, eu não tenho como parar com as minhas práticas. Esse tipo de entendimento acerca do nosso passado é uma afronta direta ao entendimento moderno, vou colocar a modernidade, do sujeito como sendo o autor da sua própria história. É o que Charles Taylor, ele vai denunciar com relação à era secular. Ele vai dizer: olha, o homem moderno, não querendo ser ele pré-moderno, medieval, achando que superou a história da metanarrativa, livrando-se de uma história maior, agora o foco é no indivíduo. Então o homem pensa que é um self protegido, é aquele que pode reconstruir a sua própria história, ele é o autor da sua própria trajetória. É daí então que nós temos os nossos chavões de a minha melhor versão. Eu agora decidi ser a minha melhor versão. Agora a partir daqui a minha vida é outra. Como se nós fôssemos, autores da nossa própria história. E nós não somos autores da nossa própria história. Nós estamos dentro de um enredo, de uma história maior. A história da raça humana. O autor dessa história é Deus. E Ele não é apenas o autor da macro, mas o autor da micro. A história como um todo tem autoria divina. E Ele, como dramaturgo cósmico, está dirigindo a história. Mas não apenas isso. Ele está dirigindo a nossa história. Ele está dirigindo a nossa vida. Nós podemos então tocar em um tema que tentamos escapar dele, mas voltamos. O decreto da queda. Nós escolhemos pecar contra Deus, é bem verdade. Mas esse Deus, para manifestar a riqueza da sua graça, decretou a nossa queda. Somente por causa da queda, o segundo Adão vem nos trazendo esperança. Então veja, Deus não perdeu as rédeas da história, decretou a queda do homem, isso é um mistério para nós.
O homem, então, a partir daí, tem a sua história comprometida pelo próprio diretor e dramaturgo cósmico. O apóstolo Paulo, então, em primeira mão diz: olha, o primeiro problema de vocês, nosso, é de nascimento. Não é que o apóstolo Paulo está nos levando a um fatalismo. Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Gabriela, não é a síndrome de Gabriela, mas é a constatação de que o nosso passado, ele é explicado a partir da queda que estragou a nossa história. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus e rompemos com o autor da glória, com o autor dessa glória. Ao romper com o autor dessa glória, nos colocamos como protagonistas da nossa própria história, só que para protagonizar o maior caos, o caos da queda. A primeira memória que devemos ter então é a nossa condição hereditária. Eu não estou, por favor, eu não estou dizendo que sua vida é explicada em boa parte por uma teologia da maldição hereditária. Muita gente confunde problemas de saúde com maldição hereditária. Porque o pai teve, o filho teve, maldição hereditária. Isso é genética. E a genética, então, por vezes, numa família, faz com que todo mundo da casa tenha necessidade de usar óculos porque tem problema de vistas. Não é nada de maldição hereditária. É uma consequência da queda que compromete o DNA daquela família. Nós podemos entender maldição hereditária no sentido de herdamos de Adão uma condição caída. É aí onde deveríamos começar a nossa história. E não simplesmente pensando, quando eu era criança, quando eu era adolescente, não, quando eu estava no ventre, quando eu estava no ventre da minha mãe, a minha condição já era de pecado. Primeira coisa que o apóstolo Paulo quer que lembremos. Mas há uma outra memória. Além dessa memória que devemos cultivar, não com apreço por isso, mas com responsabilidade e temor diante disso. A segunda memória que devemos cultivar e que não pode escapar, a primeira tem a ver com a memória dessa condição hereditária, e a segunda memória tem a ver com a nossa condição alienada. Paulo sai do berço e então nos apresenta um quadro horrível do nosso passado. Olha o que ele diz. Ele sai da condição hereditária e vai para a condição alienada. A nossa alienação. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época, aí começa. Agora escute as sentenças. São 5. Sem Cristo. É a primeira sentença. Separados da comunidade de Israel. Segunda sentença. Estrangeiros
quanto às alianças da promessa. Terceira sentença. Sem esperança, quarta sentença. E quinta e última. E sem Deus no mundo. Não esqueçam disso. Paulo começa com uma sentença alienadora. Sem Cristo. Isso aqui é uma referência aos gentios, numa primeira olhada que damos ao texto, ou numa primeira atenção que damos ao texto. O apóstolo Paulo está falando dos gentios antes da vinda de Cristo. Isto é, quando olhamos para o Antigo Testamento e para o povo de Israel que esperava e que confiava no Messias prometido, os gentios estavam à parte disso. Não tem uma escatologia para os gentios de um Cristo que vem para redimir o mundo. Há uma compreensão de história totalmente diferente. Enquanto os hebreus estão olhando para a história no sentido escatológico, de esperança com relação ao Messias, os gentios, com as suas perspectivas, inclusive no apogeu dos gregos, eles estão pensando na história em ciclos, por exemplo. Mas o ponto é que isso também se aplica aos gentios, a todos os que não fazem parte do Israel étnico, se aplica, portanto, a nós, que em algum momento da nossa história estávamos sem Cristo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é: lembrem-se de que um dia vocês estavam sem Cristo. Ele começa atacando o problema que está emparelhado com o que nós falamos. A condição hereditária, a queda e a condição alienada, sem Cristo. Como é viver sem Cristo, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não se esqueça de como era a sua vida sem Cristo. Se você deseja apreciar a salvação, não esqueça de uma coisa: houve um momento em que a sua história foi dividida. Não só a história da humanidade foi dividida, antes e depois de Cristo, mas a nossa história, ela foi dividida antes e depois de Cristo. Eu não consigo conceber a minha existência a essa altura do campeonato, aos 37 anos, eu não consigo conceber viver sem Cristo. Não faz sentido levantar na segunda-feira sem Cristo. Não faz nenhum sentido ir para o trabalho sem Cristo. Não faz sentido encarar o mundo sem que seja pela mediação de Cristo. Cristo me dando as lentes por meio das quais eu enxergo o mundo. Como é a vida, a sua e a minha? Como seria a nossa vida sem o Sermão do Monte? Como seria a nossa vida sem as parábolas de Jesus? Como seria a nossa vida
sem a obediência de Cristo? Como seria a nossa vida sem a morte e ressurreição? Como seria a nossa vida sem a promessa de que Ele vai voltar? Uma tragédia. Não tem como conceber a vida sem Cristo. Ela é uma contradição de termos. Uma vida sem Cristo. Não há vida sem Cristo. Mas era a nossa condição. Vivíamos como mortos ambulantes. Paulo já falou sobre isso. E aqui ele está dizendo, olha, eu estou aprofundando isso e dizendo que vocês estavam alienados à parte de Cristo. A segunda sentença é que estavam então separados da comunidade de Israel. Observem como o apóstolo Paulo é cuidadoso com as palavras e respeitoso com os gentios, porque ele fala no início seriamente sobre a animosidade entre judeus e gentios, como quem diz, olha, isso aqui é um problema por causa da queda. E vocês, circuncisos, não têm nenhuma razão de se orgulhar nisso, porque vocês herdaram a mesma natureza. Mas agora, Paulo está dizendo, contudo, mesmo a circuncisão sendo uma ação externa, eu não posso deixar de compreender a história dos gentios a parte da bênção que era estar na comunidade de Israel. Porque nada se compara à história do povo de Deus na revelação ou na dispensação do Antigo Testamento. E o que Paulo está dizendo é, vocês estavam fora da comunidade. Ou seja, vocês faziam parte de outra história e não da história do povo de Deus. Alienados à comunidade. O que isso significa? Alguém já disse, irmãos, que aquilo que os gregos escreviam, os hebreus viam. Isto é, a revelação de Deus aos hebreus é de sabedoria incomparável com relação à arrogância dos gregos, detentores, supostos detentores do conhecimento. O conhecimento outorgado por Deus ao povo de Israel é incomparável. Fora da comunidade, olha que terrível. Aplicando a nossa vida num domingo como esse, você estaria dizendo, que domingo insuportável. Amanhã começa tudo de novo, e eu espero que chegue quinta-feira ou sexta-feira para que eu entre novamente no ciclo da gandaia, da euforia, porque essa vida é insuportável. Fora da igreja, fique um mês sem isso aqui, um mês. Tente ficar um mês longe disso aqui. Você fica num estado anêmico tão grande que é capaz de você dizer, eu vou morrer. Porque nada se compara à comunhão do povo de Deus, a pertencer ao povo de Deus. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, quando vai pedir para que a igreja aplique a disciplina ao imoral, de 1 Coríntios capítulo 5, o homem que estava ficando com a madrasta, Paulo diz, olha, botem esse irmão para fora. Mas por quê?
Paulo diz, para que ele seja esbofeteado pelo diabo, para que ele sofra na carne por Satanás e seja salvo na sua alma. O que é que ele quer dizer com isso? Quando se bota para fora, o cerco protetor se foi. O sujeito fora da igreja, ele é uma presa fácil do inimigo. Mas o que Paulo está dizendo é que nós estávamos fora. Como é que nós vivíamos fora disso? Paulo avança e diz, olha, estrangeiros quanto às alianças da promessa. Essa linguagem da aliança era totalmente desconhecida, vocês não sabiam nada disso. Teologia da aliança, teologia do pacto, vocês não sabem o que é isso, vocês não sabiam, agora vocês sabem, mas lembrem-se, memória, vocês eram alheios a isso, ao pacto, à comunidade, ao que Deus fez na história do seu povo. O que Paulo está dizendo é, vocês viviam sem o Salmo 23. Como viver num mundo como esse, sem recitar o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Paulo está dizendo, vocês viviam sem isso. Vocês não tinham a revelação. Vocês não tinham as promessas que eles tinham e têm. Ou seja, nós não tínhamos acesso, irmãos, à mensagem que nos salva todos os dias. Como viver nesse mundo sem o conhecimento revelado de Deus, traduzido em aliança, que é a única coisa que nos dá esperança quando nós nos encontramos no buraco da vida. E por falar em esperança, por isso Paulo vem com a quarta sentença. Sem esperança. O Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer que possivelmente essa é a sentença mais horrível das Escrituras. Ou seja, é a expressão mais dramática sobre a nossa condição. Sem esperança. É por isso que quando você olha para homens do passado que tiveram uma mente com um gênio bem fora da curva, o que você encontra nesses homens é um pessimismo extremo. Você pega as obras de Shakespeare, é tudo tragédia. É sem esperança. Você pega homens assim, de uma envergadura intelectual, mas sem Cristo, eles não conseguem pensar nada para além, como diria o Jean-Paul Sartre. Olha, o homem chora, em outras palavras, diante de um universo friamente surdo. Não tem Deus, não tem nada. O ser humano é um órfão cósmico. É aqui onde você chora
e ninguém lhe escuta, porque você não tem esperança. Como teve um caso lá atrás, fazendo aqui uma conexão com um caso recente de eutanásia, mas são vários casos, mas teve um caso lá atrás que saiu numa manchete, uma notícia de uma senhora que decidiu pela eutanásia. Não lembro agora se na Suíça ou Suíça ou Suécia, não lembro agora. E ela decidiu alegando o seguinte: eu não quero enfrentar as agruras da velhice. Então, com 75 anos, ela decide, sem nenhuma justificativa plausível, simplesmente decide: eu não quero viver mais. Sem esperança, sem sentido. Porque quando não se tem as Escrituras, você olha para a velhice como uma maldição. Mas quando se tem, você diz assim: como é bom ter cabelos brancos e ser sustentado até o dia de hoje, apesar da minha fraqueza, da minha fragilidade. Eu não sou como era, jovem, vigoroso, mas na minha fragilidade, com a minha estrutura, eu glorifico a Deus pela vida que Ele me deu e pela oportunidade de ver os meus filhos e os meus netos construindo suas famílias. Ele é capaz então de dar graças a Deus, mas aquele que está sem Cristo, aquele que está alienado de Cristo, alienado do povo de Deus, alienado da aliança, ele está sem esperança. Aí vem a última pá que sepulta a nossa história. Sem Deus no mundo. Sobre o que é que ele está falando aqui? Eu vou concordar com o Martyn Lloyd-Jones quando ele diz: olha, isso aqui é um indicador de uma ausência de experiência subjetiva com Deus. Sem Deus no mundo, ou seja, sem uma vida que desfruta da experiência de ter Deus habitando com o seu Espírito em nós. A igreja é o templo do Espírito. O Espírito habita na igreja. Fora dela, longe dela, a parte de Cristo, não existe experiência com Deus. A vida é um absurdo. E Paulo está dizendo: olha, pega essa memória e use isso como um instrumento que lhe leva a enxergar a grandeza da salvação na sua vida. Porque vem uma terceira memória e última que deve ser cultivada. A nossa condição hereditária, a nossa condição alienada, mas, mais recentemente, a nossa condição reconciliada. É aí onde entra novamente a conjunção adversativa. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A memória
ela então passa por esses 3 estágios: condição hereditária, condição alienada e condição reconciliada. E então eu sou levado a lembrar da intervenção graciosa de Deus na minha vida. E você, a mesma coisa. Foi quando você estava alienado, mas você estava fora da igreja, mas agora você era totalmente estrangeiro, estranho quanto ao pacto, mas agora vocês estavam distantes, mas, irmãos, devemos lembrar do dia, ou dos dias, depender de cada um aqui, que Deus foi dando provas e mais provas, de que a nossa vida mudou, de que Ele entrou na nossa história, e o que Ele fez foi nos aproximar dEle. Nós estávamos bem distantes, estávamos num lugar, ponto de vista espacial, estávamos em algum lugar da nossa história, perdidos. Mas agora, essa vida pródiga, que nos levou a um desperdício, colocando tudo a perder com relação à vida que Deus nos deu no Éden. Essa vida banida do Éden e vivendo de exílio a exílio, longe de Deus, agora ela sofre positivamente uma experiência mística, pois o Espírito Santo, com o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ressuscitou a nossa vida. Nós ganhamos vida, e essa vida, ela é traduzida pelo apóstolo Paulo aqui, nesse ponto, como uma vida reconciliada, o que é o contrário de uma vida alienada. Estamos aqui com o exato oposto. Sem Cristo, alienados de Deus. Em Cristo, não mais na carne, estamos ligados à divindade. E, portanto, o que define a nossa história, com a nossa memória redentiva, é que nós éramos pecadores por natureza, estávamos alienados de Deus, mas, por causa do sangue vertido de Cristo Jesus, nós nos aproximamos. Essa é a linguagem do apóstolo. Agora a linguagem é de aproximação. Antes era morte e vida. A mesma ideia agora com outra linguagem. Essa vida que vocês ganharam significa aproximação. Vocês foram pelo sangue, pelo sacrifício ofertado pelo próprio Cristo, vocês foram trazidos para a comunhão com Ele. É por isso que C.S. Lewis, em sua obra O Grande Abismo, ele vai trabalhar sobre o inferno, usando uma metáfora bem curiosa, ao mesmo tempo impactante. A
metáfora que ele usa para falar do inferno é a metáfora da cidade em ruínas ou a cidade em cinzas. E essa cidade então cinzenta, em ruínas, é uma cidade de espaço infinito. Isso é o inferno. E aí C.S. Lewis diz que os moradores do inferno começam a brigar entre si. E então, nessa cidade cujo espaço é infinito, eles se afastam um do outro. E eles vão brigando entre si, com os seus direitos egoístas, e vão se afastando mais ainda. Há um afastamento infinito, onde C.S. Lewis chama a atenção para o inferno como sendo total isolamento, onde todos se afastam de todos e de tudo, e ficam numa vida solitária, se afastando cada vez mais da comunhão uns com os outros, o que reflete a comunhão com o próprio Deus. E C.S. Lewis então diz que o inferno não é um lugar claustrofóbico, que causa aquela coisa de estar muito apertado, muita gente. É um lugar espaçoso. Mas o espaço é tal que você fica só. Você vai se afastando cada vez mais. E C.S. Lewis então diz que cada vez mais que um se afasta do outro, a visão que se tem do outro é extremamente turva, porque não se enxerga mais o outro, se enxerga alguém bem distante em cinzas. E C.S. Lewis então vai dizendo que o ser humano vai perdendo a sua condição de ser humano por causa desse afastamento. Faz sentido então o que C.S. Lewis propõe quando olhamos para a salvação em termos de aproximação. Você estava bem longe, meu irmão. Mas Deus, você estava bem distante. Você não queria ouvir. Mas a sua surdez, ela foi vencida pela voz que bradou no ouvido do seu coração. Você estava como um estrangeiro, mas agora você é parte da família de Deus. Você era estranho, agora não mais. Você é um filho de Deus em Cristo Jesus. Nós temos muitas memórias amargas de coisas que nos ocorreram, experiências nefastas. Se eu desse aqui a oportunidade para cada um testemunhar de como era a sua vida sem Cristo, nós transformamos logo isso num lugar de pranto, onde cada um vai provocar o lamento do outro. Mas cada um aqui, com suas experiências, debaixo dos poderes da carne, do mundo e do diabo, foram alcançados por graça. E pela mediação de Cristo Jesus, o Espírito Santo nos arrebatou
o Filho veio em nosso resgate. Você era a ovelha perdida. Aí o Filho desceu para pegar você. Você era a ovelha centésima. Você se perdeu. Aí o Filho desceu como bom pastor e alcançou a sua vida. Ele trouxe você para perto. E todas as vezes, nesse processo, todas as vezes que nós tentarmos fugir, o Senhor vai permitir que sintamos na carne o que é ficar distante do povo, o que é ficar distante da Bíblia, o que é ficar distante da oração, o que é ficar distante da comunhão, o que é viver distante da igreja. Para que voltemos e voltemos. E claro, tudo isso ocorre com o bom pastor nos caçando, nos pegando, nos trazendo. Quem sabe você que está aqui, ou que está para além da tela, se considera distante. Mas a palavra de agora está se dirigindo a você assim: não se desespere. Você não foi longe demais aos meus olhos. Ninguém vai longe demais diante daquele que é onipresente, acerca do qual nós podemos dizer: para onde me irei do teu Espírito? Porque se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer às profundezas, tu também lá estás. Para onde quer que eu vá, o Senhor está. Você está perto, tão perto e tão perto, que por mais distante que você queira estar, a sua condição sempre será de relacionamento com Deus. Eu finalizo então dizendo que Lloyd Jones usou como ilustração para falar do nosso passado e do nosso presente. Ele diz o seguinte: imagine um sujeito que era solteiro e que agora é casado. Tudo o que importa na vida desse solteiro é que agora ele é casado. Tudo se resume à aliança que ele fez com a sua mulher. Agora ele é casado. O seu estado civil é o que interessa. Não o que ele fez ou deixou de fazer, mas o que ele é agora e o que ele é casado. E então Martyn Lloyd-Jones diz: o que Paulo está dizendo é: o que interessa é o nosso status de relação com Deus. Nós estávamos vivendo uma vida livre e perdida por causa dessa liberdade libertina. Mas agora o noivo nos alcançou. Uma aliança foi feita e nós estamos esperando o dia em que o casamento será consumado.
Eu sei que a gente vai continuar, por vezes, traindo o noivo. Mas o noivo nunca vai trair a gente. Ele fez uma aliança. E ele vai até o fim com essa aliança. Por vezes você briga, não é? Você quer ir embora, diz que não quer mais. E o noivo então olha para você e diz: para onde você vai, amado da minha alma? E ficamos à semelhança de Pedro, quando todos vão embora, depois do sermão duro de Jesus, e Jesus diz: vocês também não querem ir? E Pedro então diz: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ele não diz para onde. Ele diz: Senhor, para quem? Não faz sentido viver a vida longe de ti. Para quem iremos? Quando as pessoas perguntam do porquê a nossa vida na igreja, nós dizemos: mas para quem iremos? Quando o diabo sugeriu um caminho, ele disse: não faz sentido. Eu vou me encontrar com quem no fim desse caminho? Para quem eu irei? Para quem você vai? Você vai correr para quem? Não viva como um estrangeiro. Não viva como um estranho. Viva como alguém comprometido, alcançado pelo noivo e comprometido com ele, resgatado por preço de sangue. A sua vida pertence a Jesus Cristo. Seu testemunho agora é o contrário de todas essas 5 sentenças. Sem Cristo, não, agora é em Cristo. Fora do povo de Deus, não, agora é dentro do povo de Deus. Estrangeiros, estranhos às alianças, não, agora fazemos parte da aliança. Sem esperança? Não, jamais. Agora que temos esperança. Sem Deus? Não, pelo contrário, nós temos uma intimidade com Deus mediante Cristo Jesus. Porque já não estamos longe. Ele nos aproximou pelo seu sangue. Se isso é verdade na sua vida, fique de pé e vamos encerrar o nosso culto. Pai, habilite a nossa memória para que ela seja um instrumento de bênção e não de maldição. Que a nossa memória faça a retrospectiva pelas lentes da graça, olhando para a queda de Adão, olhando para a nossa própria tragédia, mas sobretudo enxergando o contraste que existe entre aquilo que éramos e aquilo que somos, entre as regiões nas quais andávamos e as regiões celestes às quais pertencemos. A nossa humanidade, que antes
estava limitada a Adão, mas agora a nossa humanidade que está ligada à divindade de Cristo Jesus. Obrigado pelo sangue derramado, por tão grande salvação, que nunca fuja dos nossos olhos a grandiosidade da salvação em Cristo Jesus, Pai. E que a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito, repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe sua vida, uma ótima semana a todos.